essa herança que o Senhor deu. Eu queria pedir aos irmãos que prestassem bem atenção nessa... Tem algumas formas, tá, na liturgia presbiteriana do batismo, aí as instruções que vocês precisam ouvir. Prestem bem atenção, a gente vai contemplar muito da visão ainda, mas prestem muito bem atenção. Em Marcos capítulo 10, no versículo 13 ao 16, então lhe trouxeram a Jesus algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Mais uma vez, Marcos 10, versículo 13 ao 16. Irmãos, sobre quem não receber o reino de Deus, deixa eu começar do final e voltar para o começo. Como uma criança. Não é como algumas pessoas dizem, mentindo. Eu já disse para vocês. Isso não é um equívoco não, tá? Alguém que chega para pregar a palavra, é muita irresponsabilidade ele dizer aquilo que Deus não está dizendo. A gente não pode dizer assim, eita, foi mal. A gente vai estar dizendo que Deus é mentiroso. Você não gosta quando a gente diz alguma coisa que você não disse. Não põe palavra na minha boca. Ou então, isso é mentira. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não é como alguns mentem dizendo que é puro como uma criança. As crianças não são puras. Está vendo da visão aqui? Ele nasceu em pecado. É isso que a Bíblia diz. São uns anjinhos. Suas filhas são umas anjinhas. Não, são monstrinhas. São pecadores. São pecadoras. Ele quer dizer aqui ser dependente. A figura da criança aqui quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de ser completamente dependente para entrar no reino de Deus. Assim como uma criança é dependente dos seus pais, nós precisamos ser dependentes do Senhor. Tendo explicado isso, o texto diz que estavam lá os homens com Jesus, os adultos, e as crianças queriam se aproximar de Jesus. E o que foi que aconteceu? O que é que diz o texto? Os discípulos repreendiam as crianças. Jesus Cristo se indignou com eles. Por quê? Porque eles estavam dizendo, culto infantil. Sai daqui, menino. Vocês vão para o culto infantil. Vocês não vão entender a linguagem que a gente está falando com Jesus aqui, não. A linguagem de Jesus é uma linguagem muito difícil. É coisa de adulto. Saiam daqui. Eles repreendiam as crianças. E alguém então pensou, certamente, essa coisa terrível que tem sido feita hoje, foi baseado aqui. Alguém pegou esse texto, infelizmente, para dizer, e por que não criam então o cultinho infantil? Porque esses homens aqui repreendiam. Que maldade, o que é que eles tinham na cabeça para repreender as crianças de não se aproximarem de Jesus? Pense um pouco. Qual é o motivo? O texto não diz o motivo deles. Mas por que eles não podiam chegar perto de Jesus? Jesus se indignou e disse, deixe vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ainda que se diga, cultinho infantil, não existe isso biblicamente. As crianças estão lá, juntos com seus pais, com os adultos. E para a linguagem deles tem até escola bíblica dominical, graças a Deus. Então vejam, Jadson Apolinário, Ruth Apolinário, irmãos, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele mandou que trouxessem os pequeninos, censurou aqueles que estavam tentando impedi-los, aqueles que estavam tentando privá-los desse privilégio que é estar com Jesus entre os adultos. Ele disse, o que não receber o reino de Deus como esse pequenino, não entrará nele. Recebeu os pequeninos também, abraçou os pequeninos, pondo a mão sobre eles, os abençoou. Esses abençoar, vocês não têm dúvida do que significa, né? Jesus abençoar alguém, né? Não duvidem, portanto, meus irmãos, mas confiem em Cristo, para aquele que recebe
o seu filho, para aquele que recebe a Davi nos seus braços, nos braços da sua misericórdia, dando a bênção da vida eterna a ele e fazendo de Davi participante da natureza divina. Lembre-se bem, principalmente você, Jadson e Ruth, que o batismo significa que nós e seus filhos, os que vocês vão ter ainda, se Deus quiser, mas que vocês dois e seu filho Davi são concebidos e nascidos em pecado, e não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Que o batismo, lembrem-se também, testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus. Significa o lavamento dos nossos pecados por Cristo Jesus e a renovação dos nossos corações pelo Espírito Santo. Eis porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, que os nossos filhos, sabemos, Davizinho não compreende ainda essas coisas. Todavia, convém que ele ou que os nossos filhos sejam batizados, porque assim como, sem sabê-lo, são participantes da queda de Adão, eles não têm consciência para ser batizado. Também não têm consciência que nasceram em pecado. Também não têm consciência de como Deus ojeriza o pecado, de como o pecado o afastou, destituiu ele da glória de Deus, da aceitação de Deus. Então a criança não tem consciência, é porque se crer e for batizado será salvo. Ah, então é por isso que uma criança não pode ser batizada? É isso, parece um silogismo isso, né? Não sei se é um silogismo, mas logo então, qualquer criança que não for batizada, ela vai para o inferno. É isso que você crê? Então, cuidado com as aplicações de texto fora de contexto para fazer pretexto. Do mesmo jeito, quando alguém disser, mas ele não tem consciência, ele foi batizado, também não tem consciência de que é pecador e de que está entre os todos que foram destituídos da aceitação gloriosa e graciosa do Senhor. Então, sem saber também que são participantes da queda de Adão, também são recebidos em Cristo pela graça, segundo o que Deus nos fala por Abraão, pai de todos os crentes, dizendo: estabelecerei a minha aliança, aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua. O apóstolo Paulo também testifica, o apóstolo Pedro testifica: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Por isso Deus outrora mandou que os filhos do seu povo recebessem o sinal visível da aliança do Antigo Testamento, que era a circuncisão, como selo do pacto da fé. Ora, desde que o batismo substituiu a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do pacto de Deus. Portanto, Jadson e Ruth, pai de Davi, mãe de Davi, vocês permanecerão fiéis ao pacto da graça, como vos é oferecido a vós, outros e a Davi? Sim, vão permanecer firmes. Vocês consagram essa criança ao Senhor para que ela receba a adoção como filho de Deus Pai, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo? Sim. Vejam só, vocês, confiando nas grandes promessas de Deus, vocês prometem criá-lo na disciplina e na correção do Senhor, servindo vocês mesmos de exemplo de cristãos, de servos de Deus. Vocês prometem orar por ele e com ele, ensinar a palavra de Deus a ele, instruir ele desde os seus primeiros anos na natureza do pacto, sobre cujo amparo ele está, sim. Vocês prometem fazer tudo quanto puderem para trazê-lo ao conhecimento e à fé de Cristo Jesus, o seu Salvador?
Jadson e Ruth e Apolinário. Esta água é o testemunho de Deus de que Davi é culpado e impuro, de que Davi é pecador. A aplicação da água não tem virtude alguma em si mesma, mas é apenas um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. Do mesmo modo que a água lava o corpo, também a graça divina torna puro e santo o coração. Vamos então orar, igreja, juntos, unânimes, na presença de Deus pela vida de Davi. Oremos, irmãos. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai, a vida desse pequeno, daquele Deus que já é grande, Pai, no coração, porque o Senhor lhe deu um novo coração, porque é filho da aliança, porque é herdeiro do pacto que o Senhor fez com seus pais e com ele. Abençoa, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Davi Apolinário dos Santos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tiraram fotos aqui dele, irmãos, não é pecado. Amém. Deus abençoe da visão, que Deus abençoe o papai e a mamãe.